Pense num efeito que é utilizado por músicos, produtores musicais e até pelo público em geral. Ou seja, basicamente um efeito que é utilizado por todo mundo. Um efeito que é tão importante que, para falar a verdade, na produção musical ele nem é visto muito como um efeito. Eu estou falando do equalizador. Caso você não saiba, existem vários tipos diferentes de equalizador, um para cada tipo de propósito. Será que você conhece todos os equalizadores que existem? E mais ainda, será que você sabe configurar cada um deles? É isso que a gente vai ver agora aqui nesse vídeo, depois da vinheta. O primeiro equalizador da história foi o Pultec EQP-1A, lançado em 1951 pela empresa Pultec. Esse equalizador se tornou um equipamento icônico na indústria do áudio e é conhecido pelo seu som distinto e sua capacidade de esculpir o espectro sonoro de maneira única. O Pultec EQP-1A é um equalizador passivo de válvula, originalmente projetado para uso em estúdios de gravação. Seja na captação do som ou durante a mixagem, o equalizador geralmente é utilizado para melhorar a fidelidade do som, para enfatizar determinados instrumentos ou para eliminar ruídos indesejáveis, ou seja, é um item essencial que você sempre vai utilizar, diferente de outros filtros como reverb, distorção, delay, que são filtros opcionais que nem sempre você vai utilizar numa música, filtros que têm mais a ver com a criação de sons complementares. Se você trabalha com música MPB, por exemplo, é bem provável que você utilize pouco a distorção nas suas músicas, ou provavelmente você nunca nem vai utilizar. Agora, o equalizador, com certeza você vai utilizar em qualquer música, não importa o gênero. E por isso que o equalizador, no universo da produção musical, não é visto muito como um efeito, mas sim como uma ferramenta essencial que você vai utilizar em várias etapas aí do processo de produzir uma música. É por isso que nos consoles de produção musical que você vê nos estúdios, o equalizador tem até uma seção separada só para ele, separado dos outros efeitos, porque é essencial que o sinal dos instrumentos ou das vozes passe pelo equalizador, porque nessa etapa da produção musical o equalizador ele é colocado como algo que vai corrigir um sinal. Se você quiser saber mais a respeito desse lance que eu acabei de falar, do caminho do sinal que você está gravando, assim como da relação que existe entre o equalizador com os demais efeitos que você for utilizar na sua música, depois dá uma olhada nessa playlist aqui no canal para você entender melhor onde é que o equalizador se encaixa aí nessa música que você está produzindo, como é que ele se encaixa com os outros efeitos que você vai estar utilizando aí na música que você está produzindo. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, depois dá uma olhada lá. Os equalizadores podem ser projetados com filtros de tipo shelving, os equalizadores paramétricos e os filtros de entalhe, ou os chamados notch filters, filtros de banda ou band pass, filtros plop ou passa alto ou high pass filter, HPF, e os filtros de baixa ou low pass filter ou LPF. Todos os equalizadores possuem três variáveis. Frequência. Todos os equalizadores construídos sobre um filtro picking usam uma curva de sino, que permite o equalizador funcionar sem problemas através de uma escala de frequência. A frequência central ocorre no topo da curva de sino e é a frequência mais afetada pela equalização. Muitas vezes é simbolizada como FC e é medida em Hz, o que é uma variante ou um fator de qualidade, que se refere à largura da curva de sino. Quanto maior for o Q, mais estreita é a largura de banda. Uma Q elevada significa que apenas uma estreita faixa de frequência em torno da frequência central é afetada, enquanto que um Q baixo afeta uma ampla faixa de frequência. A terceira variável é o aumento, chamado de boost, ou o corte, cut. Também pode ser chamado de ganho, ou gain. Isso determina o quanto das frequências selecionadas deverão estar presentes. Um aumento significa que as frequências serão mais altas depois de terem sido equalizadas, enquanto que um corte serve para atenuar ou eliminar uma ou mais frequências. A quantidade de boost, ou cut, ou gain é medida em decibel. O equalizador é uma ferramenta essencial tanto para músicos quanto para ouvintes, pois permite ajustar e moldar as características sonoras de maneira personalizada. Aqui vão alguns exemplos de como é que o equalizador pode ser utilizado na maioria das vezes.
O músico que toca ao vivo pode utilizar um equalizador para ajustar as características tonais desse instrumento que ele está utilizando no ambiente ao vivo. Não é à toa que amplificadores de guitarra, por exemplo, costumam ter lá algum tipo de equalizador. E até mesmo no próprio violão, às vezes, você encontra ali um equalizador, garantindo assim que o som se destaque de maneira adequada em diferentes ambientes. Durante a gravação de estúdio, os músicos e engenheiros de som usam os equalizadores para realçar ou atenuar determinadas frequências, ajustando a sonoridade de cada instrumento para que eles se complementem harmoniosamente na mixagem final. Essa etapa engloba pedais, interfaces de áudio, a etapa de edição nos programas de produção musical, os DAWs, e nas configurações de monitoração desse som que está sendo produzido. Esse é um cenário que com certeza envolve muitas etapas, então você vai ter que ter uma atenção muito grande com relação à equalização em cada uma delas. Músicos que trabalham com sistemas de som complexos, como DJs, usam equalizadores para adaptar a sua música ao ambiente em que estão tocando, pensando em possíveis deficiências sonoras do local. Agora do lado do ouvinte, das pessoas que vão ouvir a sua música. Ajuste de preferências pessoais. Ao ouvir uma música em um dispositivo pessoal, como smartphones, no carro ou até mesmo na televisão, os ouvintes podem utilizar equalizadores para adaptar o som de acordo com as suas preferências individuais, destacando graves, agudos ou médios de acordo com seu gosto pessoal. E aqui vai uma dica: dependendo do tipo de música que você produz, como por exemplo, se você produz música eletrônica, onde a gente sabe que tem uma tendência da galera querer aumentar muito o grave, por causa da batida. Quando você vai equalizar a sua música, você precisa pensar nesses cenários também. Não apenas levar em consideração a monitoração que você utiliza, mas também esses cenários onde as pessoas vão estar ouvindo a sua música. É importante você deixar um certo espaço na sua música, que mesmo quando alguém vier aumentar muito grave, por exemplo, ainda vai conseguir ouvir a sua música com a clareza e sonoridade que a sua música precisa ter. Por isso, durante o processo de mixagem e até de masterização, existem alguns testes ali que você precisa fazer, alguns cenários que você precisa projetar, levando em consideração esses vários cenários que existem. Compensação de deficiências auditivas. Pessoas com deficiências auditivas podem usar equalizadores para compensar frequências específicas, tornando a música mais acessível e agradável de acordo com as suas necessidades auditivas. Aqui vai uma outra curiosidade: o Beethoven foi perdendo a sua audição ao longo da vida. E se você for reparar as músicas que ele foi compondo ao longo da vida, você vai vendo que as últimas peças, elas eram muito mais graves e pesadas do que as primeiras músicas que ele compôs. Isso aconteceu exatamente porque, como ele estava perdendo a audição, e a audição a gente sempre perde das frequências mais altas para as frequências mais graves. Então, se você pega as obras dele, você vai ver que as últimas obras da vida dele, elas eram muito mais graves. Se o Beethoven estivesse vivo hoje compondo as músicas dele, talvez as obras dele não precisassem ser tão graves, porque ele ia utilizar esses programas para poder compensar aquilo que ele não estava ouvindo. E por isso da importância de você utilizar esses equalizadores hoje que você utiliza no seu programa de produção musical, porque é uma maneira de você conseguir auxiliar no caso de você não conseguir mixar tudo de ouvido. Adaptação de diferentes dispositivos. Os equalizadores permitem aos ouvintes ajustar a qualidade sonora de acordo com o dispositivo de reprodução, compensando assim diferenças nas respostas de frequência entre fones de ouvido, alto-falantes e sistemas de som mais sofisticados. Se você pegar um fone de ouvido ou se você pegar uma caixa de som, um home theater, é óbvio que um fone de ouvido nunca vai conseguir reproduzir um grave como um home theater. Não é à toa que esse lance da equalização é tão importante que recentemente o Spotify, por exemplo, adicionou esse recurso. Há alguns meses atrás esse recurso ainda não existia no Spotify. Mas se você for ver, o seu carro tem equalizador, a sua televisão tem equalizador, o seu celular tem equalizador. Hoje é difícil até de pensar em um equipamento que não tem esse recurso. Se você está curtindo o conteúdo desse vídeo, por favor, deixa um joinha aí no vídeo para que esse vídeo chegue para mais pessoas e dessa forma a gente possa continuar produzindo vídeos como esse que são feitos com muito carinho para você. Valeu! A bem da verdade é que a escolha desse equalizador que você vai utilizar depende muito das características específicas ali que você precisa tratar quando você está produzindo a sua música, ou do efeito que você deseja colocar nessa música que você está produzindo. Engenheiros de áudio, músicos, utilizam vários equalizadores em sequência para atingir ali o resultado esperado. Ou seja, depende muito do processo criativo de cada um. Agora, falando especificamente de equalizadores da era digital, aqui vão alguns dos mais utilizados.
FabFilter Pro-Q. O FabFilter Pro-Q é conhecido por uma interface intuitiva e de grande flexibilidade. Permite ajustes precisos, incluindo a capacidade de criar curvas de equalização personalizada. Waves SSL G-Equalizer, modelado após o lendário equalizador da SSL 4000. O SSL G-Equalizer da Waves é valorizado pelo seu som característico e pela capacidade de adicionar calor e presença às faixas. Universal Audio NV 1073 EQ, modelado após o mítico pré-amplificador e equalizador NV 1073. Esse plugin é conhecido pelo seu som analógico clássico e é amplamente utilizado em estúdios profissionais. O Sonux Oxford EQ. O Sonux Oxford EQ é conhecido por sua precisão e versatilidade. Oferece uma variedade de modos de filtro e é apreciado por sua qualidade sonora. Avid EQ3. O Avid EQ3 é frequentemente utilizado em sistemas Pro Tools, oferece funcionalidades sólidas e é uma escolha popular em estúdios que utilizam plataforma Pro Tools. PSP Audioware Knob Q. Este equalizador é conhecido por sua simplicidade e eficácia. Oferece um som limpo e fácil de usar, sendo uma escolha popular para uma variedade de estilos musicais. E por último, mas definitivamente não menos importante, a gente tem o pacote da Isotope, onde entra um neutro, o Ozone e agora o Ozone EQ, que é uma versão gratuita que a Isotope está disponibilizando e que a gente vai utilizar aqui nesse vídeo para fazer alguns testes. Esses 3 equalizadores são poderosos, cada um deles utilizado em diferentes etapas da produção musical. O neutro você vai utilizar enquanto você está mixando a sua música, enquanto o Ozone você vai utilizar quando você for masterizar a sua música. O Ozone EQ é uma ferramenta abrangente com recursos avançados, incluindo a capacidade de ajustar não apenas as frequências, mas também a largura de banda. Mas agora nesse ponto do vídeo alguém deve estar perguntando como é que a gente faz para ter certeza de estar ouvindo uma equalização da maneira correta. Nós, seres humanos, ouvimos as frequências que vão de 20 Hz a 20 kHz ou 20.000 Hz, totalizando 19.980 frequências, dividido em graves, médios e agudos. Se você olhar essa tabela agora, a gente pode dividir da seguinte forma: de 20 Hz a 100 Hz, a gente tem a região dos graves, que entram instrumentos como o baixo, por exemplo. De 100 Hz a 500 Hz, a gente tem a região de médio grave, que entram instrumentos como os tons da bateria, violão, guitarra, voz masculina, saxofone e por aí vai. De 500 a 5.000 Hz ou 5 kHz, a gente tem um médio agudo, um médio alto, onde entra o teclado, violinos e boa parte das vozes, principalmente das vozes femininas. E de 5 kHz a 20 kHz, a gente tem os agudos. Essa é uma região muito importante que tem que ser trabalhada de acordo com essa música que você estiver produzindo. A maneira como você for trabalhar as frequências dessa região vão afetar a nossa percepção auditiva nas outras regiões, nas outras frequências que a gente é capaz de ouvir. Vai afetar de modo geral essa música que você está mixando. Quando você utiliza um equalizador para localizar certas frequências, você deseja modificar, você precisa fazer uma espécie de varredura. Vamos ver aqui na prática com o Ozone EQ como é que isso funciona.
Mas a verdade é que você precisa treinar a sua audição para você não ficar dependendo apenas desses equalizadores visuais. É importante que você seja capaz de identificar certos problemas que você precisa localizar com a sua audição. Por isso que aqui no canal a gente tem uma parceria exclusiva com o pessoal da Sound Jam. Nesse site você vai encontrar várias ferramentas para exercitar exatamente a sua percepção auditiva em diferentes cenários, e uma das ferramentas que tem tudo a ver com esse vídeo aqui, que por sinal é uma ferramenta gratuita, é o PicMaster. Pega o link aí na descrição do vídeo, faz o seu cadastro e vai lá treinar com essa ferramenta, que ela vai te ajudar a identificar toda vez que você tiver uma frequência ali que precisa ser trabalhada. E caso você venha querer utilizar, esse link aqui na descrição do vídeo é um link exclusivo que vai te dar 20% de desconto, caso você venha querer utilizar alguma ferramenta lá que é paga. Só nesse link que você vai ter esse desconto, porque esse é um desconto aqui de uma parceria que a gente tem com eles, que é exclusivo para vocês aí que acompanham aqui o trabalho do canal. E eu não vou estar recebendo absolutamente nada com esse desconto que você está utilizando. É um desconto aí que a gente conseguiu para que vocês possam exercitar aí a sua audição. Eu utilizo muito esse site e vou te falar que me ajuda bastante. Agora vamos dar uma olhada rapidinho aqui no site para vocês entenderem como é que essa ferramenta do PicMaster funciona. E para fechar esse vídeo aqui eu vou lançar uma discussão. O lance da gente ter toda essa tecnologia hoje, inclusive envolvendo inteligência artificial, na hora de você produzir uma música, não só na etapa de equalização, mas em todas as etapas de produção musical, né? Até na hora de compor uma música, abre uma questão que é o seguinte: ao longo da história da produção musical, muita música famosa que a gente já ouviu surgiu com base em alguns erros que aconteceram, algumas falhas, porque antigamente produzir uma música era muito mais complexo, então era comum que algumas falhas passassem meio desapercebidas, e às vezes essas falhas, esses erros é que davam o tempero ali para aquela música ser como ela é. Hoje, com esse lance da tecnologia, corrigir tudo, pensa só no Beethoven que a gente acabou de falar, né? Se ele vivesse hoje, o fato dele não estar ouvindo algumas frequências não ia atrapalhar ele a continuar produzindo música, porque os equalizadores visuais iam ajudar ele a enxergar as frequências que ele não ouve. Então pensa só, né? Essa tecnologia hoje está criando uma situação em que praticamente não há falhas. Tudo pode ser corrigido, não existe mais espaço para ter erro, né? Parece até que existe hoje uma certa corrida, né, para tudo ser perfeito, e aí abre uma questão: será que isso não está tirando um pouco dessa experimentação, dessas falhas, desses erros, que podem na verdade fazer com que uma música tenha uma característica que é só daquela música, ou que vai dar aquele tempero que a sua música precisa? Pode ser que no futuro próximo, hein, eu acho que esses programas vão ter que desenvolver algum botão lá que vai talvez gerar algum erro, que vai desconstruir um pouco, porque tudo tende a ir para um nível de perfeição tão grande, tudo tão certinho, que começar a colocar certos erros pode ser que crie uma música que realmente vai se diferenciar das outras. O que você acha a respeito disso? Você acha importante que as músicas tenham alguma falha para que ela tenha uma característica própria, ou você é a favor de toda essa tecnologia o tempo inteiro corrigindo tudo para que tudo seja perfeito, sem erro nenhum? Coloca aí nos comentários. Se você assistiu esse vídeo até aqui, por favor, siga o nosso canal e ative as notificações para você ser avisado sempre que a gente lançar um vídeo novo. Aqui no canal a gente lança vídeo toda semana, tudo produzido com muito carinho para você. Valeu e até o próximo vídeo.